Boa tarde, gente. Eu queria partilhar com vocês a palavra que está em Eclesiastes, no capítulo 4, que diz assim: mais vale estar a dois do que estar sozinho, porque dois tirarão maior proveito do seu trabalho. De fato, se um cai, poderá ser levantado pelo companheiro. Se dois se deitam juntos, um poderá aquecer o outro. Mas como poderá alguém sozinho se aquecer? Se um deles for agredido, dois poderão resistir, e uma corda tripla não se arrebenta facilmente. Essa palavra, ela é muito profunda, porque fala da união, que a união faz a força. Então aqui está falando que é melhor sermos dois do que um, que é melhor a gente andar em companhia do que a gente andar sozinho. Então essa palavra, ela vem fazer a gente refletir que nós, seres humanos, Deus nos fez para a gente viver em comunidade, para a gente viver como irmãos, para a gente ter amigos, ter pessoas que a gente possa partilhar as nossas dificuldades, as nossas alegrias, as nossas conquistas, os nossos fracassos. Então, é uma palavra linda de sabedoria, porque lá desde o início, né, lá no livro de Gênesis, quando Deus criou o mundo, criou todas as maravilhas, criou a natureza, ele fez o homem. Ele criou o homem para poder usufruir de tudo isso que ele fez, né? Da natureza, dos animais, das árvores, de tudo que Deus tinha feito. Então ele criou o homem. Só que ele viu que não era bom que o homem ficasse sozinho, que não era bom. Então ele fez para o homem uma companheira, para que o homem não ficasse sozinho, porque Deus viu que não era bom. Não é bom que o homem fique só. Não é bom que a gente fique só. Então, principalmente nesse momento agora que a gente está vivendo de isolamento, perceba o quão importante é ter alguém do nosso lado nesse momento, o quão importante é a nossa família, o quão importante é os relacionamentos, os laços afetivos, e o quão importante também é que durante esse tempo de isolamento, a gente aprender a conviver com aquele que é diferente da gente, porque na correria do dia a dia, né, a gente vai para o trabalho, a gente vai para academia, a gente faz isso, a gente faz aquilo, muitas vezes a gente não convive como a gente está convivendo agora. E essa convivência, às vezes, pode ser difícil para uns, fáceis para outros, mas o importante é que a gente não esteja sozinho, que nesse momento, principalmente, a gente saiba conviver com aquele que é diferente da gente. A gente saiba conviver com as diferenças, né? Vocês já pararam para olhar uma formiga? As formigas? As formigas, elas nunca estão sozinhas. As formigas, elas trabalham em equipe, elas trabalham em conjunto. Vocês podem perceber que quando você vê uma formiguinha carregando uma folha, sempre tem uma fileirinha atrás, ou se ela está carregando uma folha, tem um monte lá esperando ela chegar com aquele alimento. Então a formiga, ela trabalha em equipe, ela trabalha em comunidade, ela trabalha em conjunto, porque se uma fraquejar, tem as outras para ajudar. Se uma deixa cair a folha, tem as outras formiguinhas que vai ajudar ela a carregar aquela folhinha. E assim somos nós. Então, uma corda de 3 cordões é difícil de arrebentar, porque é forte, né? A gente com mais uma pessoa, a gente tendo alguém para nos ajudar, como diz aqui na palavra, se um de nós for agredido, 2 poderão resistir. Se alguém age com violência com a gente, se alguém quer nos atacar, aquele amigo vai nos proteger, o nosso irmão vai nos defender.
Então é bom que a gente seja dois. E aqui fala também na questão do matrimônio, né? É quando Deus fez o homem e viu que não era bom e fez uma companheira. E aqui ele vai relatar claramente isso. Se dois se deitam juntos, um poderá aquecer o outro, né? Então, se é bom por isso, porque se os dois estão juntos, um aquece o outro. A gente que é casado, eu particularmente, não, quando tá muito frio, né, aquele tempo frio, e a gente, por mais que você coloque a coberta, é bom ter alguém do nosso lado, porque o calor humano ajuda a gente a esquentar mais. Então, olha que coisa boa ter alguém do nosso lado, para a gente dividir as nossas alegrias, para nos aquecer no tempo de inverno, para nos ajudar. Então, é isso que Deus está falando. E os dois se deitando juntos, um pode aquecer o outro. Então, um pode esquentar o outro. Mas como poderá alguém sozinho se aquecer? Como alguém sozinho pode se esquentar? Aí você deve estar falando, mas eu sou solteira, eu não sou casada. Mas você tem a sua família, você tem sua mãe, você tem seu irmão, você tem alguém, mesmo que uma pessoa more sozinho, ela não está sozinha, ela está com ela mesma, ela está com Deus, ela tem amigos, ela pode conversar, igual nesse momento, pelas redes sociais, como vocês me veem agora nesse vídeo. Então vocês não estão sozinhos. É bom ter alguém para a gente partilhar as coisas, é bom ter alguém para a gente dividir, porque olha nesse momento como que é bom ter uma pessoa do nosso lado, né? Aqui a gente que é casado, por exemplo, porque se um perde o trabalho, mas o outro está trabalhando, um ajuda a sustentar o outro, um ajuda a manter o outro. Mas pensa um sozinho, né? Se perde o trabalho, não tem o outro para ajudar, não tem alguém para apoiar nesse momento. Quão difícil é, quão triste que é viver sozinho, né? Então vamos pensar nisso, vamos pensar, principalmente nesse momento, que muitas vezes a convivência é difícil. O que você pode fazer para melhorar sua convivência? O que você pode fazer para saber lidar melhor com aquele que é diferente, né? Então esse é o momento da gente trabalhar aí os nossos relacionamentos, as nossas relações afetivas, os nossos vínculos familiares e pensar nisso, porque às vezes a pessoa está do seu lado, talvez você fale, nossa, fulano é irritante, fulano é isso, fulano é aquilo, mas que bom que você tem alguém do seu lado, mesmo que a pessoa não seja como você gostaria que ela fosse, mesmo que a pessoa seja um pouco chata, vamos dizer assim, que te irrite, mas isso vai servir para trabalhar você também. O que você pode melhorar como pessoa, o que você pode, aonde você pode crescer nas relações, porque é bom ser dois do que um. É bom ter alguém do nosso lado. Lembre das formiguinhas. Elas trabalham em conjunto, elas foram feitas, trabalham em equipe. Nós fomos feitos para estarmos em equipe, para estarmos entre irmãos, para a gente dividir, para a gente partilhar. Olha que triste você ter uma conquista, você realizar algo e não ter com quem partilhar sua alegria. Não é triste você conseguir uma vitória e não ter com quem partilhar, não ter com quem falar. A mesma coisa quando você está triste, né? Quando você precisa desabafar e não tem com quem conversar e não tem uma pessoa para você poder falar. Então é muito triste estar sozinho, né? É muito triste não ter alguém para nos fazer uma companhia. Então pense nisso, pense nas suas relações, pense no quão é bom ter essa pessoa aí do seu lado, né? No quão é bom ter alguém para a gente dividir as nossas coisas. E que nós não fomos feitos para vivermos ilhados. Nós não somos uma ilha. Nós somos seres sociáveis. E por isso que a gente está sofrendo tanto nesse tempo de pandemia. Porque nós não fomos feitos para vivermos isolados, nós fomos feitos para viver em sociedade, para vivermos entre irmãos. Então valorize esse tempo,
Aprenda com tudo isso para que você dê mais valor às pessoas, aos relacionamentos, para que você dê mais valor à vida, principalmente. E o quão é bom ter alguém para partilhar esse momento com a gente. Então, lembre-se, nós não somos uma ilha. Nós somos feitos para viver entre irmãos, em sociedade, para ter alguém para nos ajudar se a gente cair. É bom ter alguém para nos ajudar a levantar, né? Que triste seria se a gente caísse e não tivesse ninguém para nos estender uma mão, né? Então pense nisso antes de brigar com alguém, antes de discutir, antes de falar palavras pesadas, antes de jogar praga nas pessoas, antes de reclamar. Pense nisso. Pense o quão seria tão ruim viver sozinho, não ter ninguém para estar com você nesse momento. Então agradeça as pessoas que estão à sua volta, agradeça se você tem com quem compartilhar, se você tem com quem dividir as suas coisas, se você tem com quem te ajude nesse momento de dor, nesse momento que a gente precisa tanto da solidariedade do próximo, que a gente precisa mais de empatia, que a gente precisa da compaixão. Então pense nisso, pense que como que é bom a gente viver em união, a gente viver em comunidade, a gente viver entre irmãos. Pense nisso.